Quer receber algo de Deus nessa manhã? Diga glória a Deus. Então vamos lá, vamos para a mensagem. Hoje eu estou com vontade de pregar até às 10. Quem fica aqui? Vamos lá. Marcos 5. Marcos 5, 35. Marcos 5, 35. Quem achar, diga achei. Está escrito assim: enquanto Jesus estava falando, chegaram pessoas da casa de Jairo, a quem informaram: tua filha está morta, não adianta incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para Jairo, o encorajou, dizendo: não temas, continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Assim chegaram na casa do dirigente. Jesus observou a agitação, as pessoas consternadas, chorando em alta voz. E ao entrar na casa, questionou: por que vocês estão chorando se a criança não está morta? E todos menosprezavam a Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamando perto de si a mãe da criança, com os discípulos que estavam em sua companhia, e entraram no recinto onde estava a criança, e pegando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: filhinha, eu te ordeno, levanta. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito, começou a andar, e todos ficaram assombrados. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui numa manhã, Deus, de sintonia. Precisamos, ó Deus, alinhar a nossa vida, o nosso propósito, para que esse segundo semestre seja diferente. Por isso, ó Pai, quebra as barreiras, as distâncias, os equívocos, as falsas crenças, e nos coloca, Deus, em uma mesma vibração, Deus. Eu te faço os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer, age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus e um aleluia, derrama a presença do teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que só você pode dar uma salva de palmas. Irmãos, eu acabei de fazer 44 anos. Fui visitar minha mãe, minha tia falou: e essa barba branca? Eu falei: cuida do seu cabelo. Porque não tem jeito, a gente envelhece. E se eu colocar na caneta, a média do homem são 67 anos de vida, média comum. Eu estou com 44, tenho mais 23 anos livres. Depois só Deus sabe. Começa a cumprir hora extra. E porque eu tenho um pouco tempo, eu tenho refletido a minha vida no que eu quero gastar, o que me falta. Como eu quero ser lembrado. Qual história que eu quero deixar para a igreja do Laguna. E quando eu falo isso, eu estou falando de ter que dar acessos a algumas pessoas, porque elas vão me ajudar no meu propósito. E eu falo de retirar acessos de pessoas. Estou falando de vida, estou falando de caminhada, eu estou falando de companheirismo. Eu não quero perder tempo. Eu não quero ficar ouvindo a Anitta, eu não quero ficar assistindo Rede Globo,
eu não quero ficar intoxicado, eu não quero virar uma pessoa amarga, eu não quero ser uma pessoa que desacredita da vida. Então, eu vou parafrasear o que Miles Monroe dizia. Miles Monroe dizia: olha, quando você achar o seu propósito, você achou 3 coisas subsequentes. O quê? Você achou os amigos que você vai ter, você achou os livros que você vai ler, e você achou os lugares que você vai frequentar. Miles dizia: o segredo da liderança é descobrir alguém que não sabe o caminho, pegar essa pessoa pelas mãos e fazer com que ela atravesse a ponte. Para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para deixar história, a gente foi chamado para marcar pessoas, a gente foi chamado para ser grande, conquistador. E para isso acontecer, a gente tem que entender que existe uma esfera de vibração, que existe uma atmosfera que grita pelo seu nome todos os dias. Eu vou repetir isso para você entender. Existe uma atmosfera que grita o seu nome todos os dias. É a natureza olhando para você e dizendo: acorda, tu que dormes, porque a glória do Senhor já está sobre ti. E quando essa glória anuncia o meu nome, essa glória me convida a uma vibração. Irmão, quando a gente acorda, eu não sei você, mas se eu tenho que ir para o centro da cidade, eu vou sintonizar numa rádio que toca música calma. Porque eu sei que de 3 em 3 passos, 3 em 3 metros, o carro vai andar e vai parar. Vai andar. Quem já viveu isso, levanta a mão e diga: Deus o livre. É assim ou não é? Então imagina você indo para o centro da cidade, ouvindo uma música que te deixe agitado. Você infarta. Você precisa de calmaria. Eu lembro os mais velhos, eu sou do interior, e no interior a gente acordava com a rádio. Os mais velhos, eles acordavam, e quando eles acordavam, eles ligavam o rádio. E o rádio vinha acompanhado de polvilho, café com leite. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam gerando uma frequência para que eles dessem conta do dia, da labuta, do serviço que era braçal. Então era necessário começar bem, para que o dia fosse bom. Você pode repetir isso comigo? Às vezes é necessário começar bem, para que o dia termine bem. Ó, por que você está aqui hoje? Você está aqui porque você sabe que a semana é pesada demais para você não sintonizar pelo menos 1 hora com o céu. Quando você sintoniza na frequência do céu, você sabe que a saúde é sua. Você sabe que a família está guardada. Você sabe que Deus vai enviar recurso. Você sabe, agindo Ele, quem dirá. Então, quando você sintoniza na frequência do céu, quando você gera uma atmosfera do céu, você se prepara para que a sua vida seja o céu. E é aqui que eu quero que você entenda, porque quando a gente entra nesse texto, a guerra que acontece é guerra de atmosfera. Irmão, a guerra física já foi vencida. O homem vai dizer: a sua filha morre. A guerra física já foi vencida. Mas por trás da guerra física há uma guerra por atmosferas. E hoje eu queria falar com você um pouco sobre isso, sobre atmosferas para o segundo semestre, sobre as sintonias, sobre vibrações, sobre desejos, porque tudo está acontecendo nas regiões celestiais. Quando a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, a Bíblia está dizendo: a maioria das coisas vão acontecer numa frequência em que nós não vemos, mas que existe. E você precisa estar presente nessa frequência, ainda que ausente. Te deixei confuso agora. Mas deixa eu dizer algo para você.
Jó vai dizer assim: há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, não cessará os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e na terra morrer seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Jó está fazendo uma declaração diante de uma tragédia. E ele está dizendo: tudo que eu preciso é de um lampejo, é de um brilho, é de uma luz, para tudo que está morto em mim reviver. Jesus era um desses homens que extraordinariamente sentia cheiro de águas. Irmão, tem muita gente que só sabe sentir cheiro de morte. Mas aonde Jesus chegava, ele não sentia cheiro de pecado, ele não sentia cheiro de enfermidade. Apesar da lepra ser algo contagioso e fedido, a Bíblia nunca vai dizer que Jesus tapava os narizes. Por quê? Porque na vibração de Jesus, o que ele sentia era o cheiro das águas, o que ele sentia era cheiro de avivamento, o que ele sentia era cheiro de renovação. E movido por essa atmosfera, ele se movia. Olha para mim aqui. Quando a Bíblia diz que aqueles homens chegaram, e mais do que depressa deram a notícia: a sua filha está morta. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que cuidado, porque tem gente que a maior alegria dele é estragar o seu dia. Eu vou repetir isso. Cuidado, porque tem gente que a maior alegria dele é estragar o seu dia. E ele sabe como fazer para a atmosfera que você está envolto seja quebrada. Irmão, é gente que chega perto de você com uma frequência de doença, de morte, com uma sintonia ruim, e ele já começa dizendo assim: você sabe da última? Deixa eu te contar o que está acontecendo lá na igreja, mas é só para a gente orar. Alguém já te visitou desse jeito? Alguém que você estava bem, alguém que você estava cheio de alegria, alguém que você às vezes falou: você já ouviu tal pregador? Esse pregador é uma bênção. Aí a pessoa fala: Deus o livre desse pregador. Você sabia que ele... Quando ela solta isso, ela quebra a atmosfera de adoração e transforma a atmosfera de alegria em atmosfera de tristeza. Você estava doido para receber, mas por causa de uma fala, aquilo que você receberia foi quebrado, e você vai ter que ruminar depois para você voltar na frequência que você estava. A gente precisa ter um cuidado grande, sabe por quê? Porque tem gente que é especialista em trazer atmosferas que a gente não precisa para a nossa vida. O irmão Davi vai enfrentar um gigante que ninguém quer enfrentar. Quando ele chega perto de Saul e diz: olha, eu estou aqui e eu sei que Deus vai me dar vitória, eu sei que Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. A palavra de Saul para ele é: você é louco, você está indo para a morte. Olha a atmosfera que o rei está gerando para o guerreiro que pode salvar a nação dele. Ele está gerando uma atmosfera de morte, quando eles deveriam gerar uma atmosfera de vida. Aí eu percebo uma coisa: Davi, ele vai se submeter a Saul, mas ele nunca vai comungar com Saul. Eu vou repetir isso para você guardar isso no seu coração, porque aqui vem uma chave. Davi, ele sempre se submeteu ao rei Saul, mas ele nunca andou junto com Saul, porque não era a mesma frequência. Saul era pessimista demais
para ter do seu lado alguém que acreditava na vitória em todos os tempos, em todos os lugares, de todas as maneiras. É isso que eu quero que você entenda. Tem gente que não pode andar com você. Por quê? Porque o Deus dele é o Deus do possível, mas o seu é o Deus do impossível. O Deus dele é limitado, mas o seu Deus é ilimitado. O Deus dele faz algumas coisas, mas o seu Deus tem poder para fazer todas as coisas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sai de perto, meu irmão. Não. Fala com raiva para ele entender que o culto é sério. Fala assim: sai de perto, meu irmão. Eu coloquei uma coisa no meu coração e eu tenho tentado. Eu quero decorar os 100 primeiros salmos da Bíblia. Para começar, o 100, a gente começa no primeiro. E o salmo primeiro começa. Como que ele começa? Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta. Presta atenção, meu irmão. Bem-aventurado o homem que não anda. Não anda. Mas às vezes andar é ponto de comunhão, mas não intencional. Eu estou indo para o meu emprego, encontrei com você, a gente está andando, e eu vou andar com você. Mas ele fala: olha, tem gente que anda, mas se depois que andar você se deter, você já está falando de comunhão. Se depois que deter você se assentar, você está falando de intimidade. E aí ele está falando: então você vai se transformar igual a ele. Eu posso andar, mas nunca posso parar para ouvir essas pessoas, muito menos me assentar com elas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, continua andando com Jesus. Olha para mim aqui. Bem-aventurado é o que anda com o Senhor, que se assenta com o justo e permanece na congregação dos homens de Deus. A Bíblia fala que no devido tempo ele será como árvore frutífera, cujos ramos não murcham. No tempo certo tudo lhe irá bem, prosperará, os propósitos se cumprirão. É isso que eu quero que você entenda. A esfera do céu é a esfera de saúde. A esfera do céu é a esfera de cumprimento de promessas. A esfera do céu é a esfera de gente grande. Gente ferida não anda na esfera do céu. Gente traumatizada não anda na esfera do céu. Seja curado hoje, para que você possa se assentar com os grandes amanhã. A Bíblia vai dizer que um dia Josué, ele está com Caleb, vem 12 príncipes, 10 príncipes. 10 príncipes estão dizendo: a gente não vai herdar aquele lugar, tem gigantes. E ele, mais do que depressa, fala para eles: calem a boca. Você pode repetir isso comigo? Cala a boca. Irmão, se aquela fofoqueira chegasse na sua casa e começasse a fofocar, e você olhasse para ela e falasse: cala a boca, será que ela voltaria? Se aquele filho de Satanás, que vai na sua casa para falar dos seus filhos, para falar da sua família, para apontar o dedo na sua cara, se eles fossem lá e você tivesse coragem de dizer para eles: cala a boca, eles voltariam? Então presta atenção. Você é responsável pela atmosfera que você aceita perto de você. É por isso que gente grande, quando vê o inimigo se aproximando, ele não espera ele assentar, ele levanta e vai embora. É isso que eu estou profetizando para você. Filho de Deus não fica onde as trevas estão. Filho de Deus sabe a atmosfera que vive. Sabe o que Deus está falando com você hoje, meu irmão? Para de ouvir o que as pessoas estão falando ao teu respeito e ouça o que eu já falei ao teu respeito. Olha para mim aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando Jesus vai para o deserto, a palavra de Deus para ele é: esse é meu filho
Mas quando o diabo vai tentar Jesus, ele diz: se tu és filho, ele corta o pedaço do amado. Porque existe uma diferença de ser filho e de ser filho. E o que ele foi colocar para Jesus é: você pode até ser filho, eu só duvido que você é. Irmão, tem gente que chega para perto da gente e a única coisa que ele quer é fazer a gente entender que Deus existe. Deus existe, mas essa questão de que ele ama pessoas, de que ele escolhe pessoas, que ele tem gente que ele diz: ah, isso você já quer demais, né? Deixa eu olhar para essa pessoa, deixa eu olhar para essa pessoa que está aqui e recebe esse tipo de palavra. Irmão, deixa eu olhar para você, deixa eu te falar, ele não só tem os seus, como a Bíblia diz que ele escolheu esses. E a esses ele justifica, a esses ele capacita, a esses ele respalda, a esses ele envia, a esses ele frutifica, a esses ele dá vida eterna, a esses ele manda o Espírito Santo, a esses ele dá ordem aos anjos ao respeito. Ô meu irmão, nós somos um povo que anda na frequência do céu, deixa a terra bradar, mas escuta o que Deus já disse. Repete comigo assim: eu sou filho amado. Não, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você pode não acreditar. Eu vi um pastor dizer uma coisa e eu vou repetir. Ele disse: não adianta você olhar para mim com cara feia, porque eu já vi o rosto de Deus hoje e ele sorriu para mim. Senão vai quebrar a minha atmosfera. A sua palavra de morte não vai ser mais forte do que a palavra de vida que eu já carrego. Irmão, como vai ser seu segundo semestre? Vai ser bênção, vai ser vitória, vai ser céu na terra. Tudo que está retido vai ser liberado. Por quê? Porque no ano dos milagres o que não pode faltar é milagre. No ano da vitória o que não pode faltar é vitória. No ano do sucesso o que não pode faltar é sucesso. Então, meu irmão, se você está nessa casa e essa casa declarou um ano de milagre, levante essa mão para receber o que Deus vai te dar. Agora, isso que eu vou te dizer: Saul era um pessimista e Deus logo vai tirar ele do poder, porque Deus não consegue viver perto de gente que carrega a natureza diferente da dele. Eu vou repetir isso, você não tem Deus, mas você já está dando glória a Deus. Saul era pessimista, Saul via gigante, Saul via problema, Saul via dificuldade. Meu irmão, se você foi chamado para ser líder, coloca uma coisa no seu coração: líderes não veem gigantes, líderes veem oportunidade de crescimento. Ei, ande com matadores de gigantes e você se tornará um deles. Ande com grandes, você se tornará um deles. Ande com poderosos, Deus vai te colocar para se sentar nos lugares celestiais. Então entenda uma coisa: o reinado de Saul vai durar pouco. Por quê? Porque o pessimista não consegue carregar seus pés. E eu não estou falando, pastor, o senhor está falando para eu ser otimista? Não, porque o otimista, ele vê na tragédia a vitória. Está todo mundo afundando e ele fala: então toca a melhor música. Não é isso. Eu estou falando para você ser da fé, meu irmão. É para você falar: todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Eu não sei o que eu estou vivendo, eu não sei por que eu estou passando, mas de uma coisa eu nunca vou duvidar: do quê? Do caráter de Deus. Do caráter de Deus eu não duvido, da palavra de Deus eu não duvido. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será o mesmo Deus para sempre. Quem está entendendo? Então coloca uma coisa no seu coração: qual que é a função da gente na vida do outro? Fala comigo assim: frequência de vida. Não, fala mais forte, fala assim: frequência de vida. Se a gente guardar isso, você pode ir embora, meu irmão. Sintoniza a sua rádio todo dia, ó.
frequência de vida. Jairo, sua filha morreu. Jesus falou que nada. Está dormindo, tirando cochilo. Vocês estão tudo aqui chorando, daqui a pouco ela está com medo. Irmão, Jesus, ele carregava a esfera de vida. Deixa eu te dar 2 exemplos básicos que estão na Bíblia. O primeiro, uma mulher é pega em adultério. Eles falam, a gente tem que matar. A gente não tem que matar nada. A gente não tem que matar ela, a gente tem que matar o pecado. Eu vou repetir isso. Às vezes você está matando o que não é para ser morto. Eles falaram, a gente tem que matar ela. Aí Jesus, na esfera de vida, falou, você não tem que matar ela, você tem que matar o pecado que está nela, mas pode deixar ela viva, porque eu vou me fazer pecado, eu vou morrer por ela. Do mesmo jeito que não tem que matar você, Jesus já se fez pecado por você. E a Bíblia diz, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, a gente tem que entender a esfera que a gente foi chamado para viver. Eu fui chamado para viver numa esfera de avivar. Eu fui chamado para viver numa esfera de realização. Eu fui chamado para viver numa esfera, e presta atenção, sucesso é uma palavra muito grande para que eu consiga desfrutar dela sozinho. Atmosferas de realizações, elas não são conquistadas de maneira solitária, elas são conquistadas de maneira coletiva. Então, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Jesus está presente aqui para você dar glória a Deus. Você está entendendo a importância de você vir para a igreja, não apenas para cultuar, mas para vivenciar. De vez em quando dá um tapa assim, ó, na perna do irmão, fala, reage, meu irmão, a atmosfera está sendo promovida. De vez em quando coloca a mão no ombro do irmão e fala, você dá conta. Você pode fazer isso? Bate no ombro da pessoa e fala, você vai dar conta sim. Ninguém vai te parar no meio. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. É o que Deus tem mais falado comigo na minha vida hoje. É isso que é. Isso que tem mexido comigo profundamente. Chamado núcleo da fé. Núcleo duro da fé. Quando a coisa aperta, Jesus fala, Pedro, Tiago, João, vem para perto. A missão agora é para 4. A missão agora é para quantos? 4. Vamos comigo. E eles todos vão entrar na mesma sintonia, em direção a uma casa. Irmão, presta atenção. A gente já cansou de falar isso. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você quer ver como isso é sério? Jesus era um homem fraco ou um homem forte? Vamos lá, me ajuda a pregar. Jesus era um homem fraco ou um homem forte? Como que Jesus vai morrer? Me ajuda a pregar. Como que Jesus vai morrer? Vamos lá, meu irmão, se você não souber isso, volta para casa. Como que Jesus vai morrer? Quem morre na cruz é um homem forte ou um homem fraco? Sabe como que vai morrer Pedro, que ele chamou? Na cruz, só que de cabeça para baixo. Sabe como que vai morrer Tiago? Tiago vai ser morto e julgado de cima da sinagoga. Sabe como que vai morrer João? João vai morrer isolado na ilha de Páscoa. Mas presta atenção, uma liderança forte como a de Jesus não poderia gerar homens fracos. Uma liderança forte como a de Jesus teria que promover homens fortes. É isso que eu quero que você entenda. Você que tem amigos, os seus amigos,
eles geram, promovem você, eles fazem você um homem de influência, eles te animam, eles fazem você ver solução onde não existe solução. Quando você se une a homens fortes, você está dizendo para o seu futuro: o meu futuro será de vitória, porque eu tenho valentes do meu lado. É isso que eu quero que você entenda. É por isso que eu disse: eu não quero mais perder tempo num lugar onde eu vou ficar ouvindo e aí velho, e aí Zé. Não, eu quero colocar do meu lado pessoas que vão falar de projetos, de sonhos, que vão olhar para essa igreja e vão dizer: essa igreja é grande, mas ela pode ser muito maior. Eu vou perguntar por quê. Ele vai falar: porque eu estou aqui. É isso que eu quero que você entenda. Não é uma igreja do pastor, é uma igreja dos melhores escolhidos por Deus. Levante essa mão para o céu, deixa eu profetizar. Reis e rainhas estão assentados nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais geram atmosferas na terra. E se você faz parte dessa igreja e vai viver o melhor de Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Você pode dizer isso comigo: eu atraio pessoas parecidas. Tem jeito de Jesus andar com Judas? Então a vida vai separar. Eu vou repetir isso: tem jeito de Jesus andar com Judas? Entendendo, André? Deus promove um encontro, mas as minhas escolhas me levam ao desencontro. Não precisa brigar. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai olhar para você e vai dizer: a sintonia dele é diferente de mim. Eu ainda quero ficar na rua conversando. Ele quer conquistar. Eu ainda fico preocupado com a dona Marilda, que hora que ela chega. Ele está dormindo porque sabe que amanhã o dia tem que ser produtivo. Eu ainda estou aqui falando do passado. Todo dia ele me fala do seu futuro. Irmão, aprenda uma coisa. Quando Jesus ele chega na casa, ele vai fazer algo que a gente deveria aprender a fazer. Ele diz para algumas pessoas: saiam. Ele diz para outras pessoas: vamos lá, me ajuda a pregar. Quando Jesus chega na casa da menina, onde o milagre precisa acontecer, ele olha para algumas pessoas e diz: e ele olha para outras e diz: quantas pessoas que você já tirou da sua vida? Sabe por quê? O problema da gente é que a gente fala entra, mas não sabe falar. Entendeu, pastor Renato? A gente tem facilidade de falar entra, porque o coração da gente é bom e a gente não lê a Bíblia. Porque a Bíblia fala para a gente ser simples como a irmão, e pomba. Pombinha acha que tudo é pomba. É só você jogar pãozinho. Só que aí depois ela fala: prudente. Você conhece gente que está na sua vida, só te dá prejuízo, você não consegue deixar de gostar dela? Quem conhece gente assim? A pessoa te ferra. Aí você fala assim: só tem um problema. Aí fala: qual? Eu não consigo ter raiva dela. Porque ela chega com aquele sorriso, sabe? Ela chega com aquele jeito. Isso aí chama 171, meu irmão. Vai destruir tua vida. Você não está entendendo isso não? É gente que todo dia chega com um jeitinho, mas está levando um pedaço de você. Já te pediu dinheiro emprestado. Você não acorda. É gente que não tem compromisso com a tua história. É gente que não tem compromisso com a tua vida. Está só te sugando. E Deus está olhando para você e está falando: você teve coragem de dizer entra? Tenha coragem de dizer. Porque de vez em quando, meu irmão, a casa está cheia demais para chegar mais alguém. Tem lugar que não cabe mais. Você tem que tirar alguém para entrar. Você tem que tirar alguém para... Eu estou chegando nessa fase da minha vida.
Tem gente que eu estou falando, Deus te abençoe, vai para longe de mim. E tem gente que eu estou falando, na minha velhice, a gente vai sentar e comer junto. Porque eu decidi que você é com a minha história. Irmão, Jesus nunca vai deixar Pedro, Jesus nunca vai deixar Tiago, Jesus nunca vai deixar João. Sabe por quê? Porque a história deles se confundem. Tem pessoas na sua vida que a sua história se confunde com a história dessas pessoas. É gente que entrou na sua vida e depois que entrou na sua vida, você aprendeu a dar glória a Deus, você aprendeu a administrar, você aprendeu a ser pai, você aprendeu a ser mãe, você aprendeu a ser homem. É isso que eu estou profetizando. Coloca gente para dentro da tua casa, meu irmão, que vai fazer você ver o céu. Coloca gente para dentro da sua casa, meu irmão, que vai te mostrar que a vida é boa. Coloca gente para dentro da sua vida, meu irmão, que vai fazer você voltar a rir, vai fazer você voltar a ter alegria, vai fazer você ter vontade de viajar. É isso que eu estou profetizando, meu irmão. Deus está enviando anjos para que você tenha uma vida de paz. Então você precisa aprender isso. Tem hora que a gente olha para a pessoa, ela tem cara de crente, ela tem roupa de crente, só falta uma coisa para ela. Pega Abraão e Ló. Os dois parecem crentes, mas só tem um crente. Ló na primeira oportunidade quer Sodoma. Abraão na primeira oportunidade quer fazer altar. Você está me entendendo aqui para onde eu estou indo hoje, irmão? Diga aleluia. Estou falando de acesso à sua vida o tempo todo. Estou falando de acesso à sua história. Eu estou falando de acesso à eternidade. Meu irmão, Abraão queria andar com Ló. Era o desejo dele. Quando Deus vai chegar para ele, ele diz: sai da sua casa, da sua tenda, da sua parede. Mas Abraão quer levar Ló. E eu vou dizer para você, a vida, ela é pesada demais para a gente carregar outras pessoas. Chega uma hora que você não dá conta. Você não dá conta de carregar seu filho. Chega uma hora que ele fala: eu vou fazer o que eu. Você não dá conta de carregar sua esposa. Se ela fala que quer separar, como que você faz? Chora. Então eu estou olhando para você e estou dizendo: presta atenção. Olha para a sua vida e gera um núcleo duro, meu irmão. Eu vou falar só 3 coisas aqui para a gente encerrar. Primeiro, no seu núcleo santo, a Bíblia vai dizer que Tiago era um homem justo de oração. É um dos discípulos, era o que mais orava. Fala para a pessoa do seu lado assim: coloca um santo do seu lado. Irmão, coloca um santo do seu lado. Que dificuldade é essa que a gente tem de andar com um santo? Ou melhor, que dificuldade que está de achar um santo? Não é, pastor Gabriel? Não coloca um santo do seu lado. Alguém que fala para você: ô meu irmão, quanto tempo você não vai no monte? Alguém que fala para você: você não fala em língua mais não, meu irmão? Esse dia eu estava no meu WhatsApp aqui, aí apareceu para mim: você não lê mais a Bíblia? Meu celular. Eu falei: ô filho do diabo, eu leio na Bíblia, eu não preciso ler você não. Até meu celular está me ajudando a ficar mais crente. Então presta atenção, coloca um santo do seu lado. Alguém que chega na sua casa: não tem louvor nessa casa não. Alguém que olha para você e fala: meu irmão, 2 cultos sem ir, hein? Vai esperar Jesus voltar? Quem está me entendendo? Agora, coloca perto de você também alguém que te ama. A gente precisa de alguém que ama a gente para andar com a gente. João era um discípulo. Você tem que colocar alguém que te ama, irmão, porque quem te ama fala bem de você. Às vezes você anda mal vestido, mas como o cara te ama, irmão, você está lindo. Então a gente precisa desse tipo de pessoa. A
pessoa que te ama, ela sempre vê algo bom em quem está me entendendo. E olha, a gente precisa do divertido. Eu vou terminar com isso. Irmão, Pedro, para mim, ele era o mais divertido dos discípulos. Você imagina o coração de Jesus vendo Pedro andar sobre as águas? Ele deve ter dado muita risada. Cortando a orelha do cara, ele deve ter dado muita risada. É porque a gente criou um Jesus muito duro na cabeça da gente. Mas tem que ter um cara divertido. Tem dia que a vida da gente está ruim. É assim ou não é? É assim ou não é? Aí chega um camarada, solta uma piada do nada. Aí você solta aquela frase: só você mesmo para fazer. Quem conhece gente assim? Coloca gente assim no seu nuca. Gente divertida. Gente que você vem para a igreja e quando você chega aqui você dá boas risadas. Você se diverte perto dela. A história dela, o jeito dela contar as coisas, é sempre um jeito que gera alegria. Irmão, e para concluir, solta um ar. Bem forte, vai lá. Para concluir, não esquece que Jesus tem que andar com você, não. Porque essa história, só essa história, por causa de uma coisa: Jesus está na história. Fica de pé no seu lugar. Levanta essas mãos para os céus. E pede a Deus para mudar a sua frequência. Fala: Deus, eu sou pessimista. Eu sou uma pessoa muito racional. A vida para mim ela é cartesiana, ela é matemática. 2 mais 2 é 4. E a vida não é assim. A vida às vezes é uma caixinha de surpresa. Aprende a colocar fé. Aprende a tirar pessoas da sua vida. É gente que quando chega na sua casa, você fica mal. É gente que toda vez que conversa com você, você se sente gordo, você se sente inchado, você se sente pobre. Tira esse tipo de gente de perto de você. É gente que não acrescenta nada, mas o tempo todo tem palavra de morte. Meu irmão, Jesus tinha palavra de vida. Fala para Jesus: coloca Pedro, Tiago e João perto de mim. Gente que quando eu precisar de uma atmosfera de realização, está do meu lado. Gente que quando eu precisar de uma atmosfera de amor, está do meu lado. Gente que quando eu precisar de uma atmosfera de ousadia, está do meu lado. Não me permita, Pai, viver a vida de maneira inconsequente. Me ajuda, Pai, a separar Marta de Maria. Gente que quer fazer, só quer fazer, de gente que quer aprender. E me ensina, Pai, a andar numa frequência aonde eu consiga melhorar um pouco todos os dias. Nós estamos aqui, meu Pai, nessa manhã, para dizer: Pai, existe um Deus que cria atmosferas, e a igreja foi chamada a ser filha dessa atmosfera. Nos ensina, Pai, a não andar com os pecadores, a se não deter, Pai, a não nos deter com os ímpios, muito menos nos assentar com os escarnecedores. Que a nossa vida seja uma vida de honra e que as nossas atmosferas vibrem na frequência do céu, hoje, amanhã e para todo sempre. Se você fala em línguas, fala em línguas um pouco. Se você sabe adorar, adora um pouco. Se você precisa de mudança, curve a cabeça e peça a Deus para falar com você.